Meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos continuar o nosso curso aqui de processo civil. Você já me conhece, professor Arley. Espero que estejamos aí ajudando vocês. Espero que vocês estejam aí acompanhando as aulas e também lendo a nossa apostila, porque a nossa apostila será de grande ajuda para vocês compreenderem bem o direito processual. Até mesmo aqueles que nunca tiveram contato com essa matéria vão conseguir fazer as questões e ter total sucesso na prova do concurso do Tribunal de Justiça do RN, tá certo? É um prazer estar com vocês e, sem maiores delongas, vamos continuar nosso curso agora, iniciando a nossa aula 4, parte 2, e tentar trazer novos conceitos, novos assuntos do edital e compreensões de como a banca FGV cobra processo civil para os concursos de tribunais de justiça, né, como ela tem cobrado nos últimos 5 anos, tá bom? Vamos que vamos. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa exposição, tá bom? Só um minuto. Beleza. Acho que todos estão vendo aí. Para mim está carregando aqui. Carregou. Show de bola. Nós já conseguimos, viu, nessas 4 aulas, mas aí cada uma com a parte 1, parte 2, né? Esse é o oitavo encontro, o 8º vídeo, né? Diríamos assim. Já tratamos aí de vários assuntos, já conseguimos apresentar para vocês vários assuntos. Aqueles que já ainda não assistiram às aulas anteriores, eu peço que assistam, porque assisti-las de forma sequencial vai permitir vocês irem compreendendo, né, cronologicamente o que é o processo, tá bom? E também compreendendo a lógica do processo civil, tá bom? Pelo menos no que tange ao seu principal rito, que é o rito procedimental ordinário, tá bom? Então, acompanhe, assista todas as aulas de forma sequencial, que vocês vão compreender bem, e com a leitura da nossa apostila vão fixar bem o conteúdo, bom? E agora vamos à questão 1 dessa nossa aula 4, parte 2. Lembrando que nós vamos ter 13 aulas, cada uma com 2 partes gravadas, e teremos 2 aulas ao vivo, quando chegar mais perto do concurso, com aula de revisão, certo? Para vocês, nas vésperas, assim, da prova, né? Então, quem estiver acompanhando, seguindo esse procedimento de estudo, vai estar craque quando nós chegarmos lá na prova em junho, tá bom? Na prova do TJ. Vamos lá. Aula 4, parte 2. Questão 1. Questão de 2019 também, da FGV, né? Para o cargo de técnico superior, né? Aqui já é um cargo de nível superior, mas veja como é que isso é cobrado pela Fundação Getúlio Vargas. Determinado defensor público foi informado de que um processo judicial de interesse de seu assistido, tinha sido despachado pelo juízo. Ou seja, o defensor público foi informado, né, foi intimado, que num processo em que ele atua, assistindo a um dos seus clientes, né, houve um despacho do juiz. Beleza. Nesse caso, de acordo com o Código de Processo Civil, a Defensoria Pública tem prazo. 2 pontos. Pois bem, eu vou falar novamente aqui um pouco com vocês da Defensoria Pública e das prerrogativas que a Defensoria Pública tem, certo? O nosso sistema judicial, né, usando essa expressão no sentido mais amplo possível, ele é composto do Poder Judiciário, efetivamente, aquele poder que contém os órgãos que tem o que nós chamamos de jurisdição, que é a aptidão para dizer o direito, certo? O poder de dizer o direito, só quem tem a jurisdição é o Poder Judiciário, certo? Mas o Judiciário não anda sozinho, né? Nós já vimos que o Poder Judiciário, para prestar o seu serviço, ele precisa ser provocado. Chama-se princípio da inércia. Nós vimos isso numa das aulas anteriores, eu acho, nas primeiras aulas. E, para que ele seja provocado, outros sujeitos
do processo atuam no sistema judicial brasileiro, certo? Esses outros sujeitos do processo estão também organizados e previstos na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, como funções essenciais à administração da justiça. São alguns sujeitos que eu vou citar aqui para vocês que são muito importantes para que o processo judicial, o devido processo legal, que é uma garantia de todo cidadão brasileiro, ele ocorra efetivamente, né? Então, nós temos como funções essenciais da justiça o Ministério Público, que exerce um papel, que é uma instituição permanente, essencial à proteção da ordem jurídica do Estado, do regime democrático, conforme vocês encontram na nossa Constituição. Também é o titular da ação penal, atua também na esfera criminal, né, tentando buscar a responsabilização daqueles que cometem crimes. Também atua na esfera civil, protegendo interesses difusos e coletivos, certo? Então, o Ministério Público é uma das funções essenciais da justiça. Outra função essencial à administração da justiça, que está lá na nossa Constituição organizada dessa forma, é a Defensoria Pública, que existe no âmbito da União para assessorar as pessoas hipossuficientes economicamente e pessoas hipossuficientes no sentido mais amplo, né? Usando a linguagem coloquial, são as pessoas mais carentes, diríamos assim, certo? Pessoas carentes. Pessoas que não podem arcar. O termo técnico é hipossuficiente. Estou usando a expressão carente para vocês compreenderem bem, certo? Então, são pessoas hipossuficientes, pessoas que não podem arcar sem o prejuízo do seu próprio sustento, né, da sua própria dignidade, os custos que o acesso à justiça tem, né? Até porque não existe almoço grátis, né? A sociedade brasileira garantiu um direito fundamental para aqueles que são carentes na forma da lei, né? São hipossuficientes na forma da lei, são pobres na forma da lei, de ter acesso à justiça e, por não poderem eles pagarem uma assessoria jurídica técnica adequada para poderem garantir esse direito de ação, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, arca com esses custos através dos seus impostos para tratar todos, garantindo a dignidade mínima, né? A dignidade da pessoa humana mínima. Dentre elas, um dos direitos da dignidade da pessoa humana é o direito de acesso à justiça, certo? Então, a Defensoria Pública também é um órgão que faz parte das funções essenciais da justiça. Além da Defensoria Pública, nós temos a advocacia privada, que também é a OAB, né? A OAB Nacional, que tem as suas subseções nos estados, tem as suas seções nos estados, as suas subseções em alguns municípios. Também é uma função essencial à administração da justiça, né? A OAB, historicamente, tem um papel muito relevante na democracia brasileira e exerce, portanto, uma função de alto relevo e alta importância, todos os membros da advocacia privada, para a engrenagem do sistema jurídico brasileiro, principalmente na proteção de direitos fundamentais, né, de interesse de seus clientes, certo? Advocacia privada. E também nós temos as procuradorias e a advocacia pública, que são os órgãos que assessoram juridicamente, assistem juridicamente o Estado, né? O Estado no sentido amplo, né? No âmbito federal, nós temos a Advocacia Geral da União. No âmbito dos estados, nós temos as procuradorias dos estados. E no âmbito dos municípios, nós temos os procuradores dos municípios. Todos esses sujeitos não fazem parte do Poder Judiciário, certo? O Poder Judiciário é formado por juízes, desembargadores, ministros, tribunais, certo? Mas essas outras entidades, esses outros sujeitos, eles exercem uma função importante para o caminhar e para a prestação do serviço jurisdicional, para a administração da justiça. Eles não são do Poder Judiciário, são órgãos com características próprias, né? O Ministério Público, um órgão independente com características próprias. A advocacia privada tem as suas prerrogativas para exercer as funções
perante o Poder Judiciário, postulando em juízo. A Defensoria Pública tem as suas prerrogativas próprias para defender os interesses juridicamente protegidos dos hipossuficientes. A Advocacia Pública, né, as Procuradorias dos Estados e dos Municípios e a Advocacia da União têm as suas prerrogativas próprias para poderem bem prestar o serviço de assessoria jurídica aos entes estatais, né, aos entes políticos, certo? Esses compõem o que nós podemos chamar de sistema judicial brasileiro no sentido mais amplo, certo? Que não envolve só o Poder Judiciário, né? Existem esses atores, né, que são o Ministério Público, Defensoria Pública, AGU, OAB, Procuradorias Estaduais, Procuradorias Municipais. Tranquilo. Para exercer essas funções, aí focando mais na Defensoria Pública, eu vou trazer para vocês aqui que a lei garante à Defensoria Pública algumas prerrogativas institucionais para que ela possa dar vazão e atender a demanda do hipossuficiente, que precisa de sua assessoria. A Defensoria Pública possui autonomia administrativa, orçamentária, e no âmbito do processo civil, ela possui também, diríamos assim, direitos, prerrogativas especiais, já que a demanda que ela tem de trabalho, em virtude ainda da grande quantidade de pessoas hipossuficientes no Brasil que precisam dos serviços da Defensoria Pública, né? A lei criou para elas, inclusive a Lei Processual Civil, algumas prerrogativas. E uma prerrogativa que a Defensoria Pública tem é de sempre, por exemplo, ser intimada pessoalmente dos despachos, das decisões do juiz. Pessoalmente, o defensor público tem essa prerrogativa de ser intimado pessoalmente. Porque, como a demanda é grande, se ela fosse atuar sem essa prerrogativa, às vezes ela não conseguiria dar conta da demanda que recebe. Então, o legislador, já pensando nisso, cria essas prerrogativas. Outra prerrogativa processual que a Defensoria Pública tem é o prazo em dobro para se manifestar quanto a todos os despachos e intimações que recebe. Primeira prerrogativa é a prerrogativa de ser intimado pessoalmente dos atos do processo, tendo ciência pessoal desses atos. Ela ainda tem outra prerrogativa, que é poder se manifestar em dobro em relação a um particular que atua no processo. Tá certo? Então, essas prerrogativas são essenciais para que a Defensoria Pública, o Ministério Público também, às vezes, tem essas prerrogativas, a Advocacia Pública também tem essas prerrogativas, mas a Defensoria Pública, que é o foco dessa questão, ela possui essas prerrogativas previstas no CPC, duas, né, que estão externadas nessa questão. A intimação pessoal dos atos do processo e o prazo em dobro para se manifestar, para recorrer, certo? O prazo dela é diferenciado. Joia? Então, vamos analisar as alternativas aqui. Nesse caso, né, de ela ter tido ciência de que houve um despacho no processo judicial de interesse de um dos seus assistidos, o Código de Processo Civil diz que a Defensoria Pública tem prazo de quê? Tem prazo em dobro para se manifestar. Prazo que começa a fluir com a intimação pessoal, certo? Prazo que começa a fluir com a intimação pessoal. São duas prerrogativas que a Defensoria Pública tem no que toca ao processo civil, né? Tem que ser intimada pessoalmente, ou seja, não vale intimação por edital para a Defensoria Pública. Se você publicar um ato para dar notícia à Defensoria Pública de um ato proferido em juízo e essa publicação se deu em edital, a publicação em edital não é pessoal. Então, no que toca à Defensoria Pública, essa intimação não vai produzir os efeitos. Essa intimação por edital, ela desrespeita uma prerrogativa institucional da Defensoria Pública. A intimação tem que ser pessoal. Os advogados privados que estão habilitados nos autos, em regra, eles são intimados dos atos do processo pela publicação desses atos no Diário Oficial, né? Hoje é o Diário da Justiça Eletrônica.
né? Os processos praticamente todos no Brasil, praticamente, no Rio Grande do Norte, eu acho que quase todos já, se não todos, já estão digitalizados. No TJ eu não tenho absoluta certeza se todos estão, mas na Justiça Eleitoral, aqui, onde eu trabalho, todos os processos já estão digitalizados, certo? São todos processos eletrônicos. Professor, então como é que você vai intimar pessoalmente a Defensoria Pública se é um processo eletrônico? A intimação pessoal no processo eletrônico ela é feita através do sistema, né? Você diz, sistema, mande lá para a caixa de entrada do defensor público a intimação. Aí ele vai ter um prazo para abrir a intimação, isso é na caixa de entrada dele. Mas não é no diário oficial, ele não precisa ficar olhando o diário oficial da Justiça, o diário da Justiça Eletrônica. Ele vai receber na caixa de entrada dele, certo? Agora, por exemplo, os advogados dos réus que atuam de forma privada, ele não tem essa prerrogativa de serem intimados pessoalmente. Eles podem ser intimados através da publicação no Diário da Justiça Eletrônica. Por quê? Porque essa prerrogativa só é garantida da intimação pessoal no CPC, à Defensoria Pública e ao Ministério Público, certo? E aos entes da Fazenda, né? Compreende a Advocacia da União, Procuradoria da Fazenda, Procuradoria dos Estados, Procuradoria dos Municípios, certo? E o prazo é em dobro para se manifestar, né? A Defensoria tem um prazo em dobro para se manifestar em qualquer ato do processo. Então, a alternativa correta, meus amigos, é a letra A, certo? Professor, o senhor também falou aí de intimação, eu não estou entendendo. Intimação é a mesma coisa de citação? Porque citação, professor, eu já entendi. O senhor falou que citação é o ato no qual o juiz chama o réu para se defender no processo, tomar ciência do processo e se defender, apresentando como principal peça de defesa o que nós chamamos de contestação, cujo prazo é 15 dias, certo? Vai que a questão de vocês lá na prova vai dizer qual é o prazo para o indivíduo contestar? 15 dias. É o prazo para o indivíduo contestar, certo? Professor, se for a Defensoria Pública que esteja protegendo esse réu, o prazo é de 30 dias, porque o prazo é em dobro para se manifestar quanto aos atos do processo. Isso chama-se citação. Beleza. E o que é intimação? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Certo? Intimação, doutores, ela é um ato em que o juiz informa as partes quanto à necessidade, primeiro, de ter ciência de atos que são tomados dentro do processo, no andar da carruagem do processo, né, no iter procedimental, para eles tomarem ciência e, quanto a esses atos, se for o caso, se manifestarem, exercendo aí contraditório e ampla defesa. Então, intimação nunca vai ser o primeiro ato do processo de chamar o réu. A citação no processo, em regra, ela só acontece uma vez. Depois de o réu estar devidamente citado, você não vai mais citar ele nenhuma vez no processo. Se ele tiver sido citado devidamente, você até pode se comunicar com ele no processo, determinando que ele cumpra diligências fixadas pelo juiz, que ele entregue documentos complementares, que ele apresente rol de testemunhas para serem ouvidas na audiência de instrução, mas tudo isso será realizado por meio de um ato judicial de comunicação chamado intimação, certo? Então, intimação são os atos de comunicação do processo para que as partes tomem ciência do ato judicial, das diligências determinadas e se manifestem no processo dentro do prazo dado na intimação. Essa é a diferença, certo? Intimação são atos de comunicação no processo para que as partes tomem ciência e, querendo, se manifestem, exercendo o contraditório e ampla defesa. Sob pena de, não se manifestando, ocorrer o que nós chamamos de preclusão. Professor, o que é preclusão? Termo novo que o senhor trouxe aí para a gente, que o senhor ainda não tinha usado em nenhuma aula. Doutor, preclusão é a perda do direito do exercício de uma faculdade processual. O processo ele tem que tramitar. Ele tem que andar por impulso oficial, como nós vimos em uma das aulas anteriores. Se eu recebi a petição inicial
Detectei que ela está ok, eu sendo um juiz. Determinei a citação do réu. O réu apresentou contestação. E nessa contestação ele disse que quer provar as teses dele por todos os meios de provas admitidos em direito. Aí eu olho aqueles dois, a petição inicial, a contestação, o juiz faz um despacho, saneador para verificar como é que estão as coisas e determina uma audiência de conciliação. Como é que o réu e o autor vai saber da data da audiência de conciliação? Eles vão saber disso através de uma intimação. O juiz vai intimar eles para dizer, olha, a data da audiência de conciliação será no dia X de tal hora no fórum. Vocês devem comparecer para tentarmos realizar a conciliação. Isso já passa a ser o que nós chamamos de intimação. Se a parte não comparecer, pode sofrer até sanções, porque a audiência de conciliação, a primeira, as partes têm que ir, certo? Para que seja tentada o acordo. Aí as partes vão, não se chega a um acordo. Aí o juiz verifica toda a situação do processo, regularidade, viu que não houve acordo, aí o juiz vai dizer assim, olha, já que não houve acordo e os debates que vocês estão fazendo aqui precisa de produção probatória, eu designo a audiência de instrução para o dia X, Y, Z. E cada uma das partes vai ter que me mandar o rol de testemunhas de suas alegações. Ela está intimando as pessoas para trazer esse rol de testemunhas, para fazer isso dentro de um prazo legal, ou um prazo judicial. Geralmente os prazos judiciais têm 5 dias. Prazos judiciais são prazos fixados pelo juiz, tá certo? Beleza. Aí, se uma parte não informou o rol de testemunhas no prazo, aquilo está precluso. O juiz pode não aceitar mais que ele traga essas testemunhas, já que ele não informou dentro do prazo. Então, preclusão é a perda de uma faculdade processual pelo não exercício dessa faculdade no momento adequado do rito processual. Certo? Então, é isso aí. Beleza. Então, eu apresentei mais um conceito para vocês. E no que toca essa questão 1, eu acho que nós debatemos tudo que caberia nela, né? Aí aqui, professor, esse negócio de prazo em quádruplo. Meus amigos, isso já houve no Brasil, mas hoje houve uma uniformização no novo CPC para que o prazo seja em dobro para se manifestar, seja quanto a recurso, seja quanto a contestação, certo? Então, esse prazo em quádruplo foi para confundir as pessoas que conheciam o antigo CPC, em que havia uma previsão de prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, certo? Não é mais assim, agora é só prazo em dobro, certo? Aí aqui, ó, então a letra B está errada por causa dessa questão do prazo em quádruplo, aqui também está errada por causa dessa questão do prazo, certo? E a letra C diz o seguinte, professor, prazo idêntico ao de qualquer parte. Não, né? Como eu disse a vocês, a Defensoria possui prerrogativas especiais. Os prazos delas não são prazos idênticos ao de qualquer parte, certo? Ao dos que estão sendo assessorados por advogados privados. Não, ela precisa, a lei deu a ela um prazo diferenciado em virtude de perceber que há uma grande demanda para a Defensoria Pública atender e que ela precisaria de um prazo maior para bem prestar os seus serviços, tendo em vista a demanda que a Defensoria Pública tem no Brasil, em vista da grande quantidade de hipossuficientes que precisam dos seus serviços, certo? Então, a letra C está errada. E aqui, a letra D também está errada, porque ele fala o seguinte, ó, prazo em dobro para se manifestar, beleza, que começa a fluir com a publicação da intimação no Diário Oficial. Como eu expliquei para vocês ao longo dessa questão, né, a Defensoria Pública ela tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente. Então, uma intimação feita por Diário Oficial, por Diário da Justiça Eletrônica, não é válida para a Defensoria Pública, ou seja, o prazo sequer começa a contar para ela, caso a Secretaria tenha intimado a Defensoria Pública por edital. Isso é uma prerrogativa institucional e processual da Defensoria Pública, tá certo? Show de bola. Acho que com isso a gente pode ultrapassar essa questão 1 aí. Agora vamos para a questão 2. Doutores, nós agora vamos analisar a questão 2, certo? Diz o seguinte a questão 2. José, hipossuficiente econômico, olha só, isso aqui é o pré-requisito para que ele possa ter acesso
aos serviços da Defensoria Pública, certo? Tem que ser hipossuficiente, tem que ser pobre na forma da lei, tem que ser hipossuficiente econômico, certo? Assistido pela Defensoria Pública, ajuizou a ação de cobrança em face de Fábio. E quando ele ajuizou essa ação, na petição inicial, ele pediu a justiça gratuita. O que é a justiça gratuita? Justiça gratuita é um benefício também criado pela legislação para que as pessoas pobres na forma da lei não precisem pagar taxas judiciais, que são chamadas de custas judiciais, quando ingressam em juízo, certo? Por quê? Quando você vai movimentar a máquina processual, a máquina do Poder Judiciário, a depender do valor da causa, você vai ter que pagar custas judiciais, que são valores para que o processo possa iniciar, certo? Porque o judiciário, quando for movimentar a máquina, ele vai ter custos, né? Ele vai ter que emitir documentos de intimação, ele pode ter que... Ele tem um custo de sua manutenção, né, com seus serviços, ele vai ter que, muitas vezes, atender ao público, isso tem custos. Então, as custas judiciais, elas são taxas, tributos, que são fixados por lei, certo? Normalmente em valores proporcionais a um valor da causa, que é um dos requisitos da petição inicial, que eu acho que nós já falamos isso na aula anterior, certo? A petição inicial tem vários requisitos para poder ser válida. Um deles é o valor da causa, que tem que ser fixado pelo autor. A lei indica como se definir esse valor da causa em vários pontos, em vários tópicos, né? Dando diretrizes para o autor quando ele for ingressar com a sua ação, com a sua petição inicial. E aí as custas judiciais são taxas que se pagam para que se possa dar início ao processo, certo? Só que as pessoas que são pobres na forma da lei, muitas vezes, têm direito a um benefício da justiça gratuita. E, nesse caso aqui, o enunciado está dizendo que José, que era hipossuficiente, usando dos serviços da Defensoria Pública, né, ingressou com a ação e pediu a gratuidade da justiça. O requerimento de gratuidade, no entanto, foi indeferido, tendo o juízo determinado o recolhimento das custas. Veja, o juiz tomou uma decisão incidental no processo, indeferindo o pedido de justiça gratuita. Essa decisão incidental nós vimos na aula passada, a aula 4.1, que tem um nome de decisão interlocutória, certo? Tem natureza de decisão interlocutória. E aqui, essa questão está trazendo de alguns tipos de recursos possíveis dentro do nosso ordenamento jurídico. E eu quero que vocês aprendam desde já, essa questão, que quando um juiz toma uma decisão interlocutória, ou seja, com natureza incidental no processo, dessa decisão é cabível um recurso, cujo nome é próprio. Esse recurso se chama agravo de instrumento. Certo? Professor, existem outros tipos de recursos, outros nomes? Existem. Eu vou só adiantar para vocês aqui rapidamente os nomes dos recursos principais. Nós temos o recurso de apelação, que é um recurso que a pessoa propõe quando há uma sentença judicial. Ou seja, lembra que sentença é diferente de decisão interlocutória, né? Sentença é aquela decisão que gera como efeitos o que está previsto no artigo 485 e 487 do CPC. Ou seja, ou ela extingue o processo sem resolução do mérito, ou ela decide o processo com mérito, com resolução do mérito. Decidiu, às vezes, geralmente, quem perde fica chateado e tem o direito de recorrer. E o recurso utilizado para uma sentença, o nome dele técnico é apelação, certo? Que aí você está recorrendo da sentença do juiz para o tribunal analisar se a sentença do juiz está correta, certo? Se o processo tramitou corretamente, se o juiz interpretou o direito de acordo com a correção que o direito exige, né? E se o juiz aplicou o direito e disse o direito de forma correta, certo? Esse recurso chama-se apelação. Outro recurso que nós temos
é um embargo de declaração, os embargos de declaração, que é um tipo específico de recurso que você interpõe para que o próprio juiz analise. E esses embargos de declaração são recursos que visam corrigir defeitos na sentença quanto à obscuridade, omissão do juiz ou contradição na sentença. Contradição na sentença interna. O juiz redigiu mal a sentença e deixou ela contraditória. Ou então deixou ela obscura quanto a algum ponto, algum dos pedidos que foram feitos, algumas teses que foram realizadas na petição inicial, na contestação e nas alegações finais. O juiz deixou obscura a sentença, não ficou clara a sentença. Certo? Obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, o juiz nem tratou de um tema que foi abordado pelo autor e pelo réu na sentença, nas petições dos autores e dos réus, né, nas suas alegações, e o juiz sequer nem tratou, se omitiu de tratar daquele tema. E aí isso pode gerar um recurso chamado embargo de declaração. Serve para corrigir omissões, obscuridades e contradições, não só de sentenças, como também de decisões interlocutórias. Qualquer decisão judicial autoriza o uso de embargo de declaração quando houver obscuridade, omissão e contradição. Fixem isso, certo? Depois vão ler lá nossa apostila sobre esse tema que vocês vão compreender bem. Reclamação é um instrumento que é usado para tentar dar efetividade a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não vamos entrar agora detalhando o que é reclamação, certo? Reclamação não é um recurso, é uma ação, certo? E temos o agravo de instrumento, que é o recurso próprio para as decisões interlocutórias. Nesse caso, o juiz deu uma decisão interlocutória indeferindo o pedido de justiça gratuita para alguém que era hipossuficiente econômico, ou seja, que era pobre na forma da lei. Ou seja, o juiz aí aparentemente errou, né? Errou. Então, a resposta correta é a letra E, por quê? Porque além de o recurso ter esse nome, ou seja, não poder ser apelação e nem reclamação, esse recurso, quando ele é proposto, ele leva essa decisão e esses fatos para que o tribunal se manifeste. E não se pode recolher, e não se pode exigir previamente o recolhimento das custas para que se analise esse recurso, porque se exigir isso previamente, o hipossuficiente não vai ter acesso à justiça. Né? Ora, se ele não consegue pagar as custas nem para iniciar o processo, aí ele tem indeferido a gratuidade. Ele vai ter que pagar as custas para que o tribunal analise o recurso dele? Não. Ele não vai precisar pagar essas custas logo de cara. Ele só vai precisar pagar as custas se o tribunal, ao analisar o recurso dele, que é o agravo de instrumento, já que se trata de uma decisão interlocutória, se o recurso dele for provido pelo tribunal, dizendo assim, não, o juiz, aliás, for improvido, ou seja, não for provido pelo tribunal, ou seja, só se o tribunal entender que o juiz estava certo. E nesse caso, provavelmente o tribunal não estaria reconhecendo a situação de hipossuficiência econômica de José, com base no que ele trouxe no processo, né, de provas da sua hipossuficiência. Então, doutores, o recurso correto para uma decisão interlocutória chama-se agravo de instrumento. Para propor o agravo de instrumento, não há necessidade de recolher custas, certo? Sob pena de dificultar o amplo acesso à justiça, que é uma garantia fundamental. No processo civil, não se pode exigir custas para se analisar recursos de agravo de instrumento quando se discute o indeferimento de justiça gratuita pelo juiz de primeira instância em uma decisão interlocutória. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos aí essa questão 2, essa aula 4, parte 2, certo? Espero que eu tenha sido claro com vocês, que vocês tenham compreendido bem o assunto. Se persistir alguma dúvida, podem enviar um e-mail para profarleysouza@gmail.com, que eu vou respondendo na medida do possível. Desde já esclareço que eu respondo todos os meus e-mails, certo?
Às vezes eu não respondo no mesmo dia, porque a demanda é grande, mas eu respondo todos os meus e-mails. Nenhum e-mail que chegar na minha caixa de entrada vai ficar sem resposta, a não ser que seja um spam. Certo, meus amigos? Então, vamos lá. Mantenham os seus estudos, foco, leiam a nossa apostila nesses assuntos que nós ministramos aqui hoje, porque certamente na prova de vocês vai cair uma questão sobre recursos e sobre decisões interlocutórias e sentenças, ou seja, sobre os tipos de provimentos judiciais, que vocês têm que entender e associar. Qual provimento judicial pode ser combatido por qual recurso? Isso vocês vão aprender comigo aqui. Nessa aula já aprenderam um pouco. Nós teremos em outras aulas de exercícios para vocês aprenderem esse assunto. Tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima. Eu quero parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficaria muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor. Seria, eu diria, uma ajuda, né? Uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.